Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar neste momento TV Com Debate Praia Grande. Antes de apresentar o nosso convidado, como eu faço sempre no início do nosso programa, eu vou convidar vocês a participarem sempre conjunto e nos acompanharem nos nossos programas. Você pode assistir o nosso programa de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui pelo canal 11 da NET. Você também pode nos acompanhar através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Você também pode participar. Nosso programa é gravado, só que no futuro, em breve, nós vamos mostrar para vocês, apresentar para vocês os entrevistados futuros. Então você vai poder mandar a sua pergunta também para a gente através do nosso perfil do Facebook. Lembrando que nunca usando a linha do tempo. Você vai mandar as suas perguntas, as suas críticas, as suas sugestões através do inbox, mandando mensagem inbox para a gente através do nosso perfil. Tudo isso a gente vai implantar aqui no seu programa TV Com Debate Praia Grande. Bom, no programa de hoje, nós temos uma pessoa que, eu diria, gosta de ter dor de cabeça. Eu diria. Profissão dele, síndico profissional. Adivinha? Tá, ele tem patrocínio de comprimido para dor de cabeça. É Alfredo Fernandes Nogueira, síndico profissional. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, Carlão. Você é masoquista? Não. Não é masoquista? Não sou. Obrigado pela oportunidade, é um Prazer prazer ter estar você aqui. Muito obrigado. É uma realização, uma profissão cansativa, mas prazerosa. Eu sou sincero para você, Alfredo. Eu já fui síndico no meu prédio. Eu apresentei um programa em uma outra emissora aqui do litoral de condomínios durante 7 anos. Quer dizer, eu tenho alguma experiência nisso aí. Do programa tudo bem, mas de ser síndico eu sei que é uma coisa traumática. Cara, na hora que você me falou, né, síndico profissional, eu falei, tudo bem, é profissional, ganha a vida com isso, mas é uma batata quente sem tamanho. É um desafio diário. Acredito. É um desafio diário, são problemas novos, soluções que você tem que criar de imediato, porque os moradores pedem isso, né? Sejam em prédios residenciais ou comerciais. Você atende os dois? Não, hoje eu só tenho residencial. Eu já tive comercial no passado. Sim. Hoje eu só tenho prédios residenciais. Uhum. Mas são soluções que você tem que dar rápido para atender todos esses moradores lá. Então, você tem que fazer do problema, através da tua experiência. O problema é já ser parte da solução. Sim. Qual é a diferença em termos de administração do condomínio residencial para o condomínio Comercial. comercial? Então, o comercial, ele tem uma particularidade, vamos dizer assim, em termos de limpeza de banheiros, de salões de reuniões. Então, você tem uma tendência ao quê? Ao ocupante da sala, ali, ao proprietário da sala, ele vai o quê? Ele vai todo dia, 8 horas da manhã, trabalhar, sai na hora do almoço, volta. Você não pode ter uma lâmpada queimada, você não pode ter um ar-condicionado que não funciona numa sala de reunião que seja comum ao condomínio. Você tem que ter toda a limpeza de banheiros pronta para essa pessoa. Isso seria a principal diferença do residencial, porque o residencial você não tem a parte de banheiros comuns, você vai ter num salão de festas, alguma coisa, mas não com essa demanda do comercial. Então, porque horários... no caso do comercial, a demanda é diária e constante. Sim, e você tem um horário de limpeza totalmente diferente, porque o pessoal chega às 8 horas da manhã e os banheiros têm que estar limpos, o hall de entrada tem que estar limpo, a recepção tem que estar perfeita ali. Então, o trabalho é feito durante a madrugada? À noite, de madrugada, algumas lavagens especiais de final de semana, onde você tem uma concentração muito pouca no prédio comercial. Né? Alguns empresários trabalham... Obras também têm que ser feitas à noite, né? Sim. Obras, e assim, as obras são feitas à noite porque o pessoal de dia está trabalhando dentro daquele prédio. Fizer uma quebradeira, vai incomodar. Dependendo da área onde você tem o teu condomínio, é uma área residencial ao lado. Então você tem um conflito com os teus vizinhos.
que os vizinhos que estão nos prédios do lado estão dormindo na hora que você está fazendo a obra. Então a tua convenção, o teu regulamento interno, que está perfeito para aquele prédio comercial, mas ele conflita com os vizinhos. Então você tem que equalizar aquilo. É um jogo. Já aconteceu contigo pelo jeito isso aí? Já. E como já você aconteceu. resolveu? Então, a gente tenta equalizar da seguinte forma: fazer o uso da reforma que tenha uma demanda de barulho com britadeira Mais cedo possível. mais cedo, e ao desenrolar da noite, pintura, uma massa corrida, a colocação de um drywall, coisa que não impacte para a vizinhança. Ok? É dessa forma, a gente vai tentando ajustando tudo. Você vai corrigindo o rumo em pleno voo. Você vai tendo uma surpresa a cada dia. E tem que ser uma coisa de bom senso, né? Porque é verdade, se você tem um prédio residencial do lado de um comercial, o residencial não tem nada a ver com o comercial. Né? Ao mesmo tempo que, por exemplo... Você já ouviu isso aí, né? Isso aí é assunto seu. Sim, é lógico. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tenho a reclamação dentro do comercial que fala, pô, o prédio do lado está fazendo barulho, mas é um prédio residencial, ele está fazendo barulho no horário dele. Sim. E eu estou aqui no escritório trabalhando, escritório de advocacia, de contabilidade, seja lá o que for, e o barulho externo durante o dia incomoda o comercial. Então, são duas áreas... Isso aí vem reforçar uma coisa que eu tenho na minha cabeça, né? E teve uma época que eu comecei a mexer um pouquinho com aquele SimCity, lembra desse jogo? Sim. Você monta a cidade. Que eu acho que as coisas têm que ser feitas em segmentos nas cidades, né? Bairros comerciais, né? Bairros residenciais. Industriais, entendeu? Cada bairro ter o seu nicho completo, desde infraestrutura de atendimento médico, sua farmácia, sua padaria, até para que as pessoas, isso aí estão discutindo muito agora em São Paulo, capital, né? Eles estão querendo tornar os bairros suficientes. Escolas. Exato, você vai ter no teu bairro, você tem lazer, educação, saúde, trabalho, para você não ter que se deslocar muito, para poder melhorar trânsito, essa coisa toda. E eu brincava um pouquinho no SimCity com isso aí, tentando, e aí a gente vê que na realidade, não, aqui no Brasil não tem, acho que a única cidade projetada aqui no Brasil é Brasília. Curitiba, o Jaime Lerner fez alguma coisa lá, mas já pegou ela andando já, né? Então, aqui é inviável, né? Que as cidades crescem de uma forma assim desordenada, né? Ninguém tem condição. Mas eu acho que seria a solução para evitar conflitos como esse, né? E eu vejo assim, as cidades crescem muito para cima, mas elas não cresceram para baixo. Então, um exemplo, às vezes você monta um condomínio com 5, 6 torres, né? Que tem uma rua estreita, que tem manilhas de esgoto na rua pequenas, porque ali eram 2, 3, 4 casas ali, ou seja, a família pai, mãe, 2 filhos, aquela rede de esgoto era suficiente para aquela. Aí você levanta um complexo ali de 300, 400 apartamentos, que o volume de esgoto que você gera diário é muito grande. Aquela rua que era estreita... Demanda de energia, demanda de água, demanda de gás. Sim, aquela rua que era estreita, que era uma rua pacata para aquelas 4, 5 casas, hoje você tem horários de pico de trânsito. Por quê? Todo mundo sai para a escola às 7 horas para trabalhar, para ir para... Levar as crianças na escola. Levar as crianças na escola. Você sai para trabalhar às 8, você volta para almoçar, as crianças voltam da escola. Você final da noite, no final da tarde, todo mundo volta para casa. Todo mundo volta. Ou seja, você vê alguns lugares que você vê o trânsito caótico e passou dali e morreu, porque o pessoal entrou no condomínio. A partir daquele momento ali, a rua está tranquila. São Paulo está enfrentando isso agora de frente, né? Porque quando você vai fazer alguma obra em São Paulo, a prefeitura está cobrando infraestrutura, né? Sim. Teve até um shopping em São Paulo que acho que foi fazer um viaduto. Teve que fazer um viaduto de acesso, uma alça de acesso. Exato. Porque é aquele negócio, estão corrigindo o rumo durante o voo. Sim. Né? Porque não foi... Ninguém iria imaginar, por exemplo, no início do século XX, quando fizeram o bairro do Bexiga, em São Paulo. Vamos falar de São Paulo, tá, gente? Fizeram o bairro do Bexiga e ninguém ia imaginar que iam construir condomínios verticais no Bexiga. E ali, no caso do shopping, tem uma parceria público-privada, né? Sim.
em termos de projeto. Lógico, a prefeitura de ali se execução. envolveu no projeto em termos de CET, de malha viária, e a própria construtora executou aquilo, porque senão o projeto dela não ia para frente. Isso também. aqui tem que ser implantado em todas as cidades, na tua ótica, não? Eu acho que a Baixada Santista ela tem que ter uma malha viária remodelada. Você tem grandes complexos residenciais prontos, alguns para serem construídos, e as ruas continuam as mesmas de 30, 40, Isso 50 sem anos contar, atrás. você está entrando num ponto agora em que eu notei já há alguns anos, o trânsito aqui na Baixada está horrível. Sim. Se você sai de manhã de São Vicente ou daqui da Praia Grande, com destino a Santos, vai no médico. Você marcou o médico 8 horas da manhã, você tem que sair de casa às 6 e levantar às 4. Porque o trânsito na divisa, na praia, é impossível. Você pega o tapetão, 4 pistas. Aí você chega lá na divisa com o Santos, fizeram lá aquela obra lá que estreitou, cai para 2 pistas e depois abre para 4 novamente. Quer dizer, aquilo ali é diverticulite no intestino, você entendeu? Ele fecha e depois abre. Uma quantidade de semáforos Absurda. Sem Né? sincronização. Radares, às vezes, com uma velocidade muito pouca. Incompatível Com o leito ali. Exato, com a necessidade do trânsito. Né? Não existe o trânsito solidário, está todo mundo sozinho dentro do carro. Não existe trânsito solidário, não existe gentileza. Tá? Até vou lembrar aqui ao meu querido conterrâneo de São Vicente, prefeito de São Vicente, não sei se ele nasceu em São Vicente ou não, eu não posso chamá-lo de conterrâneo, mas é o prefeito de São Vicente, a cidade onde eu moro, Pedro Gouveia. Já aproveito dizendo que em breve também teremos Pedro Gouveia aqui com a gente, Roberto Mourão também estará conosco aqui. No futuro próximo a gente vai ter todo esse pessoal conversando com a gente aqui. Mas lembrando ao Pedro especificamente, Pedro, toma a liberdade de conversar com você, que já conheci o Pedro já há muito tempo e a gente já conversou, já fiz algumas entrevistas com ele. O trânsito de São Vicente está um negócio caótico. Impossível você andar em São Vicente. Mas eu acredito que todas as cidades estão. Mas São Vicente está um absurdo. São Vicente, meu amigo, São Vicente sofreu muito nas últimas gestões, tá? E eu tenho certeza que o Pedro agora vai fazer uma gestão melhor. Estou apostando muito nisso. Mas Pedro, são perguntas que eu vou te fazer quando você vier aqui. Mas Carlão, vou te dizer uma coisa, sou santista, nasci em Santos, adoro a Baixada Santista, mas o santista choveu, ele não sabe andar de carro. E a gente reclama do paulistano, né? Pelo trânsito pesado, tudo, mas choveu, o Santos para. Eu noto isso porque eu rodo muito em Santos. O que acontece? O pessoal parece que não sabe andar na chuva. O que eles fazem? O trânsito fica lento, o trânsito fica caótico, ninguém sabe manobrar na chuva. Eu sinto isso, não sei se é um grau de criticidade muito grande meu, mas eu vejo que na chuva, lógico, não precisa empreender uma grande velocidade, correr, até porque é perigoso. mas é fluir o trânsito. E eu sinto que choveu, o pessoal tira o pé mesmo, né? É um Alan Prost. Eu acho que tira o pé. O Alan Prost que fazia isso, né? Chovia, ele tirava o pé, o Senna vinha e dava um banho nele, né? Mas sabe o que é, cara? O trânsito aqui na Baixada é muito sério, sabe? Essa obra que foi feita aqui na Praia Grande, ali próximo à Ponte Esmeralda do Aquínio, né? Que é por sinal, muito bonito ficou, né? Ficou muito bonito e resolveu o problema em Praia Grande. Aí depois com os pontilhões de São Vicente, agora sim acabou o problema, que antigamente tinha um congestionamento absurdo. Eu trabalho aqui na Praia Grande, moro em São Vicente, já cheguei a pegar congestionamento de 4 horas para chegar em São Vicente. E faz parte, tá? Sim. Antigamente era pior ainda, que só tinha Ponte Pênsil. Né? Então, o trânsito é muito complicado. Como é que solução que você vê? Você vai, como administrador, você administra condomínios, né? Uma cidade nada mais é do que um condomínio expandido. Sim. Como é que você vê, cara? Eu acho que... Porque não tem onde construir rua. Não, eu acho assim que Santos precisa de viadutos, Santos precisa de, que nem o Minhocão em São Paulo, você precisa ter essas alternativas de trânsito para que o trânsito ele tenha mais agilidade, que seja fluido. O pessoal hoje está engessado no trânsito.
Eu acho que viadutos faltam. O VLT, você acha que é uma boa Olha, o VLT, perspectiva? eu fiz até um teste domingo passado e fui andar para conhecer. Peguei na estação... Eu não dei ainda no VLT. Peguei na estação do Porto, lá na primeira, né? E fui até a última estação Barreiros de São Vicente. Eu acho que o trajeto todo se deu 30 minutos, foi muito. Maravilhoso. Eu acho que a hora que ele expandir, que vai passar pelo mercado municipal, pelo Sim. que eu entendi, né? E também vindo aqui para São Vicente, e acho que no projeto futuro até Praia Grande, eu acho que vai atender muita gente. Eu achei muito limpo, muito rápido, interessante. Coisa de primeiro mundo. Eu achei coisa de primeiro mundo. Eu gostei muito. É a solução. Apesar que eu fui num domingo, tranquilo, mas tinha bastante gente. Isso é bom, cara, porque eu sou sincero para você. Por exemplo, aqui, nós estamos no Boqueirão da Praia Grande. Sair daqui e ir para Santos, como sem passar por São Vicente? Sim. A não ser que se construísse uma via que nem tem lá nos Estados Unidos, né, que é a que liga lá Fort Lauderdale, né, que é por cima do mar lá e tudo, que viesse de Peruíbe e fosse até o Guarujá. Né, uma autoestrada, que é onde você tivesse entradas nos municípios e saídas. Sim. Seria a única solução, porque no terreno não existe. Né, E o próprio transporte público também. Eu acho que se tivermos um transporte público com uma qualidade melhor, um conforto melhor, você vai fazer que nem o europeu, que nem o americano, que vai usar o carro mais final de semana para família, e ele lazer, vai de né? ônibus, ele vai de metrô, ele vai de trem trabalhar. Por quê? Mais barato, mais rápido, ele preserva o patrimônio que ele tem, que é o carro. Sim. Né? A gente Tá guardado vê em casa. os americanos com aqueles banheirões gigantes. Lógico, isso não funciona aqui porque nós temos ruas pequenas. Mas ele preserva o patrimônio dele em casa, ele vai viajar final de semana com a família de carro, mas ele não tem essa... Economiza combustível, não toma multa, né? Sim. Você sabe E ele que não se existe a sente deprimido em usar o transporte público. Eu vejo que às vezes o brasileiro fala, não, eu tenho uma classe social, eu vou de carro. É. Eu acho que se usar o transporte público e Até for porque um o transporte público decente, aqui merece um Sabe. carinho melhor. Porque você vê os ônibus, uma lata de sardinha, um calor horrível. Jesus amado, é um negócio sério. Mudando um pouco de assunto. O que são os certificados obrigatórios e necessários e interessantes de se ter no condomínio? Então, esses certificados obrigatórios, a gente vai desde a caixa d'água. Nós temos uma política de que anualmente fazer a limpeza a limpeza das caixas d'água anualmente, caixa de gordura a cada 6 meses, desintetização, desratização a cada 6 meses. Nós temos isso como um praxe, né? Alguns certificados são validados pelos órgãos municipais, né? Carimbados. Não existe uma fiscalização, eu acho que deveria existir uma fiscalização. E são obrigatórios, né? E são obrigatórios. Então, o que acontece? Se você tiver uma denúncia, alguém vai fiscalizar, mas não existe um órgão fiscalizador atuante. Nós temos Isso poucos você está fiscais. falando onde? Em Santos? E na região toda. Os teus condomínios basicamente são em Santos, né? E na região toda. É. Então, independente do certificado, que eu vejo assim, o certificado é um papel impresso que a grande validade do certificado é a eficiência do produto que você colocou na caixa d'água para desinfectar. Sim. É o veneno que você colocou ali em termos de roedores, em termos de insetos. Certo. É você ter essa segurança, que está expressa através de um certificado. Então, o certificado é o que menos importa. Você tem que ter aquela ação, você tem que ter a consciência de manter o teu condomínio limpo, de manter o teu condomínio higiênico, né? Todo higienizado, e que você atenda à legislação, para que na ocorrência de algum sinistro, você não seja penalizado. E aí entra o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E esse auto de vistoria, o que é? Ele é anual? Depende. Tem que ser renovado como? Depende muito de O prédios. que é primeiro esse AVCB? O que é isso? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, é o final de uma série de documentos. Então, primeiro, o prédio vai fazer a adequação elétrica, ele vai contratar um profissional que faça a anotação de responsabilidade técnica da parte elétrica, da parte de pressurização, da parte de escadas pressurizadas, de toda a segurança, extintores de incêndio, você vai ter um documento para cada um.
A partir de que você vai reunir essa gama de documentos, você vai dar entrada com essa empresa dentro do Corpo de Bombeiros, na seção técnica, e vai pedir o auto de vistoria. Você vai pagar uma taxa, que ela é calculada pelos bombeiros pela área construída do prédio, e o bombeiro tem 30 dias para fazer uma visita no prédio. O que vai acontecer? Ele vai ter o elemento surpresa. Ele pode ir no dia seguinte, como ele pode ir no 30º, enfim, daria 30, 32 dias. Ele vai parar a viatura no prédio, ele vai se identificar como um oficial e falar, olha, vim fazer a vistoria, porque vocês solicitaram a renovação ou a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele vai fazer toda a inspeção no prédio, muitas das vezes por amostragem. Então eu vou no 5º andar, vou testar, vou ver o lacre do extintor de pó. Eu vou na cabine elétrica, vou ver o extintor de CO2, se está dentro da validade. Eu vou ligar a pressurização da escada. Esse laudo é obrigatório, não é? Sim. Mas nem todos têm. Nem todos têm. Vou te dar um exemplo. A Boate Kiss. Né? Nós tivemos todo aquele sinistro e os responsáveis hoje, prefeitura está sendo indiciada, sim. Corpo de Bombeiros está sendo indiciado. 2 ou 3 bombeiros foram presos. Sim. Né? E a responsabilidade de quem é? Do dono da boate, do responsável pelo prédio, no caso o síndico. Você tem que, não digo forçar, é uma palavra muito pesada, mas você tem que, numa assembleia, conscientizar os teus moradores que não é só o AVCB que é importante, é tudo que está atrás dele. Para que você obtenha o AVCB, você sabe que você tem os extintores de incêndio que funciona, uma escada pressurizada que funciona. Quer dizer, o AVCB é uma certificação que o bombeiro dá, mas eu estou falando assim... Mas ele vai ter a certeza que tudo que ele precisa, o hidrante funciona, a hora que ele desenrolar a mangueira vai estar enrolada certa, correto. Eu vou ter um jato de água que se projeta a 10, 15 metros, ok? É essa certificação. Só que você hoje, ela não tem fiscalização ainda. Então, essa que eu estava querendo entrar. Na realidade, numa reunião de condomínio, o morador... ele tem que olhar o AVCB não como um documento obrigatório e um custo a mais do condomínio. Ele tem que olhar o AVCB como uma garantia de vida. Sim, e como de uma qualidade de vida, dele. De segurança, porque, poxa, ele sabe, se tem o AVCB é porque os extintores estão em ordem, as mangueiras estão em ordem, as escadas têm a porta corta-fogo, tem o aviso de saída, a indicação, é luminoso, é isso, é aquilo, é lâmpada de emergência, aquela coisa toda. Então ele sabe que numa hora de uma emergência, de um princípio de incêndio, ele sabe que ele pode sair por ali. E é obrigado, inclusive, a ter brigada de incêndio, sim, né? É o que eu ia falar agora. Você tem uma brigada de incêndio que, dependendo, vou te dar um exemplo, de 1 a 2 moradores por andar, são obrigados a participar dessa brigada de incêndio. Então, por exemplo, é um treinamento teórico? É um treinamento teórico, mas vai ensinar muita gente a saber a diferença entre um extintor de pó, um extintor de água, um extintor de CO2, aonde eu vou usar uma mangueira de incêndio, até quando que, por exemplo, aquele extintor ali está para o primeiro socorro, mas você já tem que ligar para o bombeiro. Sim. Independente do extintor, ligue para o bombeiro, porque você não sabe ele é o técnico, qual né, a proporção que aquilo vai tomar. Mas você tem que ter a certeza que aquele extintor funciona. E o AVCB, ele te dá uma garantia do quê? Vamos supor que ocorreu um sinistro dentro do prédio. Esse sinistro ocorreu, só danificou partes comuns do prédio. Geralmente as seguradoras pagam. Agora, se esse sinistro que nasceu, ele foi oriundo de uma parte comum do prédio, ele danificou o teu apartamento, eu já vi casos em São Paulo que a seguradora negou. Por quê? Nas pequenas letrinhas, obrigatório AVCB. Aonde está o AVCB? Não tem. Não tem, não pago. Rapaz. Então, você tem que ter um cuidado e você tem que ter a segurança que você está num prédio com as condições mínimas de segurança. Que existem moradores ali que sabem... Numa hora de emergência, como agir. No momento de emergência, vai ter aquele que vai ter o ponto de encontro, vai ter aquele que vai ser o último a evacuar o prédio. Pessoas com cabeça fria, tudo bem que no momento do curso é uma coisa e na hora real na prática é outra. A emoção é outra, mas que você tenha desempenho, que você mantenha a calma e você continue fazendo todo o procedimento que você aprendeu naquele curso. Ou pelo menos dando início a ele, né? Ligando para o bombeiro já é uma excelente
tentativa. O AVCB é um negócio importante. Você é um cara que se atualiza bastante, né? Você me mandou umas fotos aí por e-mail e vamos ver essa primeira foto aqui. O que é essa foto aqui? É um workshop que você participou? Isso aí é um workshop da Associação dos Engenheiros de Santos, que ela fez uma palestra sobre a NBR 16280, que é a norma técnica de reformas em edifício. Então, todo morador que vai fazer uma reforma no edifício, por menor que seja, uma retirada de azulejo, uma retirada de parede, uma reforma no apartamento, ele tem que ter um engenheiro ou um arquiteto que assine um documento, uma anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizando pelaquela obra. Porque senão o cara derruba uma parede, aí a parede é a sustentação do prédio e derruba o prédio. A parte de alvenaria simples, que são tijolos, blocos, não impacta muito, mas às vezes você imagina assim, eu vou arrancar esse piso aqui e vou colocar um piso novo, um porcelanato. Aí eu corto o piso com a maquita, a tubulação de gás passa ali. Eu rompi a tubulação de gás. O que eu faço? Então você tem que ter uma planta elétrica, hidráulica, uma planta de gás, para que você forneça também a esse profissional dizendo, olha, a planta do teu apartamento é esse aqui, estou te dando um mapa, então cuidado com isso. Ao mesmo tempo, o síndico tem que se resguardar tendo esse documento em mãos, porque ele sabe que vai ter um profissional, um engenheiro ou um arquiteto que está se responsabilizando. Quase ninguém faz isso, hein? Olha, eu vejo assim, nos prédios antigos, eu vejo que quase ninguém faz. Agora, nos prédios novos, que você tem aquela venda, a implantação do prédio, na implantação já é colocado isso como norma no regimento interno. Ainda bem, né? Ainda já bem. É. Então, parte ali ao zelador, ao gerente predial que está ali, receber esse morador novo, dar as boas-vindas a ele e mostrar para ele, olha, as regras do prédio é essa, os benefícios que você tem são esses, porque hoje você está reformando, mas amanhã é o teu vizinho de cima, o teu vizinho de lado, o teu vizinho de baixo que vai estar. Então você cria uma regra para todos e essa regra torna-se segurança, porque você vai ter horário para começar a obra, horário para terminar a obra, você vai ter menos problemas. Isso é importante porque você tem os profissionais que são responsáveis pela obra, porque muitas vezes você contrata um empreiteiro que necessariamente não fez curso nenhum, é um cara que não tem formação, né? Aquele cara que sabe bater uma marreta, né? Então você contrata esse cara, aí ele vai lá, faz a obra, por graça divina ele não faz nenhuma bobagem, tudo termina bem. Como também pode fazer isso, romper, já pensou, rompeu? Aconteceu foi no Rio de Janeiro, né, que explodiu a tubulação de gás e matou, era um alemão, né, que morava lá. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. Aconteceu em São Bernardo, quando mexeram numa parede lá e a caixa d'água de cima do prédio, ela desceu, fez um buraco. Tiraram um pilar ali na realidade. Exato. Quer dizer, aí já é uma coisa grotesca, né? Sim. Eu acho que por menos cultura que esse pedreiro tem, ele sabe que aquilo lá é um pilar. Ele sabe a diferença entre um pilar, uma viga e uma parede de alvenaria simples. Teria que saber, né? Ou acha que, tipo, não vai acontecer, tem mais duas do lado. Tudo vai segurar. Ele vai no achismo. Bom, maravilha. Tá aí então, além de ser síndico profissional, precisa se atualizar. Tem informações. Isso aí também vale para você que é síndico e não é um síndico profissional, você é um morador do prédio. Você está cuidando do seu prédio e cuidando do seu patrimônio e sendo responsável civil e criminal. Nós vamos encerrando já esse primeiro bloco desse nosso bate-papo, que tá uma delícia aqui, a gente está conversando, tem um monte de assunto aqui, gente, para a gente ainda conversar. Você vai voltar mais vezes aqui pelo visto, hein? Obrigado, Carlão. E já aviso vocês aí que estão nos assistindo também, vocês também podem mandar suas perguntas para a gente através do nosso perfil no Facebook, pelo inbox, para a próxima vez que o Alfredo estiver aqui com a gente já pode também aproveitar e colocar a sua pergunta. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, com a presença de Alfredo, me ajuda aí, Alfredo. Fernandes Nogueira. Alfredo Fernandes Nogueira, que é síndico profissional e consultor de condomínios. Voltamos já. Estamos de volta com o TV Com Debate Praia Grande. Lembrando a você novamente que você pode assistir os nossos programas através da internet também. Aonde? No nosso perfil do Facebook. facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Você assiste os nossos programas na íntegra.
E também você pode indicar para qualquer pessoa que não more aqui na Baixada Santista. Esse nosso programa você assiste através do canal 11 da NET, através do cabo. Você tem um amigo que mora longe, uma amiga que mora longe, alguém da família que mora longe, que não mora aqui no estado de São Paulo, que mora no Acre. Mas você está vendo aqui o programa com o Alfredo e está falando, caramba, o Alfredo está falando uns negócios que são interessantes, Alfredo. Caramba, como é que eu faço, né? Porque meu primo lá do Acre assista esse programa do Alfredo. É simples. Passa o link do nosso perfil no Facebook para ele e fala para ele, ó, assiste o programa aí, tal dia, Alfredo, ele está falando umas coisas aí que é interessante para você aí, que eu sei que você está precisando. É isso que você faz. Ou você, a qualquer momento, você pode assistir novamente no seu computador, no seu tablet, no seu telefone celular, você assiste os nossos programas no momento em que você quiser. Estamos recebendo nesse nosso programa Alfredo Fernandes Nogueira, ele é síndico profissional e também consultor de condomínios residenciais e comerciais. Alfredo, nós temos um monte de foto aqui, né? E eu só mostrei uma foto no primeiro bloco, né? Essa segunda foto, o que é? Você participou no programa de rádio? Isso, eu tenho feito várias participações nesse programa de rádio, é o programa Café da Manhã, né? Apresentado pelo Flávio Santana. E é um programa que vários temas, vários assuntos, né? É um programa igual esse nosso aqui, só que no rádio, num bate-papo. Eu já ouvi esse programa. E ele sempre dá a oportunidade para falar do mundo condominial, das novidades que a gente tem em prédios, de reformas, de torres novas nascendo, de empreendimentos. Você participa com frequência nesse programa? Você tem participação com frequência ou você é convidado esporádico? Esporádico. Tá. Mas de vez em quando você está lá? Umas 10 vezes por ano. Então tá bom, é quase que mensal o negócio. Essa outra foto aqui, a que se refere? Estou vendo aqui na foto aí, negócio de defesa civil, né? É uma foto muito interessante. A Defesa Civil de Santos, a grande maioria aí são enfermeiros, paramédicos, e ela dá cursos para essa área. Então é o quê? São os cursos de primeiros socorros. Uma pessoa passou mal no prédio, uma pessoa caiu, uma criança se engasgou. Como é que eu vou fazer o primeiro atendimento? Então, é aquela história, você tem uma didática que você aprendeu e você vai fazer o primeiro. E é muito importante isso, pessoal. É muito importante. Eu fiz parte da Cruz Vermelha aqui de Praia Grande, aprendi curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha. E também fiz alguma coisa com o pessoal da Defesa Civil, inclusive vou trazer o pessoal da Defesa Civil de Praia Grande aqui no nosso programa, tá? Você, se já tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente no inbox, que é o pessoal da Defesa Civil aqui de Praia Grande vai vir aqui com a gente. E é importante você, não só no seu condomínio, é importante para a gente no dia a dia, ter uma noção de primeiros socorros, que todo mundo está no... Sim, aí, você tem ideia, eu passei por uma cena... umas 2, 3 semanas depois desse curso, foram 3 dias de curso na Defesa Civil. E um rapaz de moto caiu sozinho na Avenida Ana Costa, estava molhado o piso e acabou perdendo o controle e caiu. E fraturou a perna, certo? Eu via que ali as pessoas queriam removê-lo. Não pode, deixa ele ali parado. Né, isola a área, tira o trânsito, para que ele não seja atropelado de novo, tira o trânsito do local, isola a área, liga para os bombeiros e explica a situação que está. Com calma, né? Com calma. Olha, ele está consciente, mas ele tem uma fratura exposta. Por quê? Você vai direcionar o atendimento correto. E a viatura, na hora que vier a caminho, o cara já está se preparando, já trazendo o material separado. Ou seja, às vezes é uma viatura só com enfermeiro, às vezes é a viatura com paramédico, ou seja, ele vai vir ali todo paramentado e já sabendo, é uma fratura que vai enfrentar. Então, não remova essa vítima dali, tente tranquilizá-la, né? Eu sei que é difícil na hora, mas você tem que agir com calma. Então, frieza, ter frieza. Tinha ali muitos zeladores, muitos gerentes prediais nesse curso da Defesa Civil, mas não é uma coisa que você usa só dentro do prédio. Não, usa no dia a dia. Você usa em qualquer lugar, numa estrada, quando você vai fazer uma viagem, passeando, né? Quantas vezes você está e alguém tropeça na rua, cai, às vezes é uma pessoa idosa, né? Um tombo pra gente que é novo, tudo bem. Já faz um estrago, uma pessoa idosa. Para o idoso, mais ainda. É complicada a coisa, né? Mas é muito importante. Eu acho que é um curso bastante muito importante. gratificante.
É que a gente só vê o serviço da Defesa Civil quando a gente tem uma tragédia na cidade. Exato, né? Porque só aparecem quando acontece, né? Tem todo um cenário ali de treinamentos ali por trás deles, muito interessante. E essa outra foto aqui, Atlas Schindler, né? Isso é uma elevador. Elevadores Atlas Schindler. Essa é uma visita que a Atlas Schindler proporcionou a vários síndicos, a vários administradoras de Santos, no Service Center deles em São Paulo. Então é a fábrica dos elevadores da Atlas Schindler aqui em São Paulo, e ela fretou um ônibus e levou síndicos, zeladores, gerentes prediais, o pessoal donos de administradoras, né, de administradoras contábeis, para ir lá na fábrica e conhecer. Que, por exemplo, às vezes você pega uma fatura, trocou uma mola no meu elevador, você não sabe nem qual é a mola, né? Sim. Você vai pagar e você não sabe, mas você vê toda a logística que tem essa mola, aonde ela foi fabricada, onde ela foi armazenada, como ela é tratada lá, como é a logística de distribuição, porque eles distribuem para o Brasil inteiro. Sim. Então é um service center gigantesco e você tem essa distribuição para o Brasil inteiro. Não só a fatura, né? Você recebe a fatura ali, mas tem todo um atendimento, eles têm os treinamentos lá que eles dão para os técnicos deles, para os supervisores, para atender todos os prédios. É bom que muito interessante isso. Você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, né? A mola, né? Às vezes a pessoa que faz a manutenção do elevador troca uma mola, fala, trocamos uma mola de R$400. Todo mundo fala, nossa, que absurdo, aquela coisa toda. O síndico profissional, qual é o trabalho que o síndico profissional exerce com relação a isso? No caso, você providencia a troca do produto, você chama a empresa, você seleciona a empresa que vai prestar serviço, você contrata a empresa que vai prestar serviço. Como é que funciona essa mecânica da contratação de prestadores de serviço? É interessante da seguinte forma, no caso, você está falando no caso específico de elevador? Não, todos os serviços de um condomínio, vai. No caso de elevador, vamos falar de elevador. No caso de elevador, é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Sim. Né? E é uma das maiores reclamações dentro do condomínio. O elevador parou, o elevador está quebrado. Funciona da seguinte forma, o elevador, hoje são placas eletrônicas, ele está programado para quê? Qualquer defeito que apareça, ou a possibilidade de uma falha elétrica ou mecânica, ele trava onde ele estiver. Ele vai parar. Por quê? Ele não quer colocar em risco o passageiro. Então, só que o morador vê de outra forma, o elevador quebrou. Não, ele parou por uma segurança. É difícil de... É questão de costume, né? Você vai ter que fazer a pessoa se adaptar. Você vê. Se você estiver ali como morador, você vê que ele quebrou. Se você vê como síndico e você tem um treinamento, você sabe o que você está atuando, você vê de outra forma. Ele parou para que mantenha a integridade física de quem está dentro. Né? No caso de prestadores de serviço, você tem excelentes prestadores de serviço. Tá, mas no papel do síndico profissional, tá? Você, por exemplo, você é síndico profissional, você chega lá e fala, pessoal, né, aqui temos que ter uma empresa para fazer manutenção do elevador, tá? Eu vou contratar esta empresa. Você assume esse papel de contratar a empresa, de cotar, de ofertar para o condomínio. Como é que é feita essa mecânica, você entendeu? Como é que o condomínio contrata uma pessoa para fazer uma manutenção preventiva ou corretiva em um condomínio? Você toma todas as atitudes que toma um síndico normal ou você... As atitudes e responsabilidades do síndico profissional e do síndico residente são iguais. A responsabilidade é a mesma. Se for um contrato de grande valor, isso tem que ser levado para uma assembleia, porque às vezes o parâmetro de aprovação do síndico vai até X mil reais. Entendi. E dali para frente ele tem uma assembleia. Então, qual a diferença às vezes? O síndico profissional ele vai para a assembleia, ele fala, olha, essa empresa é certificada, essa empresa ela não tem processos, essa empresa está estabilizada, ela tem atendimento em Santos 24 horas. Mostrar para aquela população ali as melhores opções. Tá. Porque a melhor opção é o que vai te dar menos trabalho. Isso aí o síndico que não é profissional também deveria fazer. Sim, e na grande maioria ele faz. Só que talvez não com os olhos de certificação. Mas uns olhos mais profissionais, né?
talvez mais os olhos financeiros. Sim. Né? Poxa, o que é mais barato para o condomínio que vai impactar na minha O que conta é no um final mais do... estúpido, desculpem os síndicos, eu fui síndico, em muitas situações eu tive que tomar essa atitude também, mas fazer qualquer obra em um condomínio visando única e exclusivamente o menor valor, isso serve para prefeitos, serve para o presidente da República, é a maior estupidez que existe. Carlão, porque é assim. o mais barato geralmente vai ter que ser refeito. É assim, não existe preço mágico. Exato. Tudo tem um preço mínimo. O pai de um amigo meu falava uma frase que, desculpa te interromper, e eu estou te interrompendo bastante hoje, me perdoe. O pai de um amigo meu falava uma coisa: negócio da China você deixa para chinês fazer. Sim. Você entendeu? Gente, custo-benefício, é o melhor serviço pelo menor preço, mas nunca perca a qualidade como referencial, porque senão você vai fazer porcaria no seu condomínio, na sua casa, no seu carro, na sua vida. Sim. E vai sempre fazer aquele negócio. Você vai trocar o pneu do seu carro. Ah, você não vai comprar um pneu zero, mas você vai comprar um pneu meia-vida. Você não tem borracha. Mas você está ciente que comprou meia vida. Mas é aquele negócio, pegou uma chuva, É. você vai cair que nem um motoqueiro, que você acabou de falar que caiu. Sim. Então essas coisas, barato sempre sai caro. Acabou. A prestação de serviço dentro do prédio, você tem que ter os itens básicos. Portões funcionando, interfones funcionando, câmeras de monitoramento funcionando. Isso você já não faz na parte de consultoria que você também presta, né? Sim. Consultoria é uma coisa, síndico profissional é outra. É outra. Na parte de consultoria, quando você presta consultoria a um condomínio, como é que funciona nessa situação? Na parte de consultoria, um exemplo. Na parte de síndico profissional, eu me torno síndico eleito no prédio. Ou seja, eu sou aquele síndico profissional contratado que vai visitar aquele Com prédio todas as 2, 3 responsabilidades. vezes, todo mês, com todas as responsabilidades civis e criminais, Sim. né, que são inerentes tanto ao síndico residente como ao profissional, não muda nada. O que difere da consultoria? A consultoria, ela é vendida quando? Quando eu vejo que aquele síndico, ele vai continuar no prédio, ele é uma pessoa do bem, ele tem o carinho daquela massa condominial, mas ele não tem a expertise, nem administrativa e nem operacional. Entendi. Então, o que é passado para ele? Um trabalho, às vezes, de 30, 60 dias, que eu faço dentro dos condomínios, e eu faço um resumo do prédio todo. Eu passo uma semana, 2 visitando o prédio e anotando tudo. Luz de emergência, elevador, bomba d'água, caixa d'água, lençol freático. Eu monto todo o esquema para ele, planilho todos os certificados e falo, olha, consultoria está feita. Você tem tal certificado para fazer em novembro, você tem tal certificado para fazer em dezembro. Esse certificado você nunca fez, corre atrás porque é importante. Caso do AVCB que a gente estava falando. Caso do AVCB, você tem em Santos uma particularidade dos prédios inclinados. Aquilo ali é um caso muito sério. A prefeitura lançou em 2013 um programa que é o PISA, que é o Prédios Inclinados de Santos, e ela generalizou ali, prédios inclinados com mais de 50 centímetros estão no relatório, ou seja, ela notificou ali 65 prédios na cidade de Santos. Sim. E intimou os prédios a fazerem o quê? Contrata o engenheiro, faz o laudo, passou a responsabilidade para o prédio e o prédio tem que correr atrás. Então, esses laudos eles têm que ser revalidados todo ano para você ir acompanhando A inclinação do a prédio. inclinação dele. Vai chegar num momento que ele pode cair, né? É assim, muitos dizem que não vai chegar a cair. Né? Eu falo aqui, na hora que você falou isso do prédio inclinado, né? Pisa, lembrando a torre, o cara que criou essa... Foi muito feliz. Foi feliz, né? Foi Nessa feliz. denominação aí, foi perfeito. Eu lembrei do Torto, Sim. que é o prédio mais... Edifício Excelsior. Icônico. Você viu? Eu já falei do Torto, porque eu lembrei do barzinho. É Edifício Excelsior o nome. Porque é icônico, né? Ele é Sim. torto mesmo. Aquele ali é assustador. Aquele prédio, eu nunca entrei nele. Mas ele deve ter uma dificuldade muito grande de portas, de esquadrias. Assim, você tem um trabalho muito grande para o síndico. Por quê? Os elevadores não sobem retos. E os elevadores foram feitos Eles fazem curva, para né? subir na vertical. Sim. Né? Ele não subiu numa linha inclinada. E ele vai subir. Então ele vai raspar.
ele vai fazer barulho, ele vai quebrar. Você tem colunas de água, colunas de esgoto, Nossa. que Verdade. foram feitas na vertical e elas entortaram. Então você pega um prédio que nem o Excelsior ou qualquer outro, que são prédios antigos, todas aquelas tubulações são de ferro. Não aceita envergar. Ele não é um material que tem uma elasticidade, ele entortou, quebrou. Então são prédios que têm uma manutenção corretiva e emergencial, porque colunas quebram semanalmente. Sim. Né? Você teve ali o caso do Núncio Malzone, que era um dos prédios mais inclinados de Santos e foi colocado no prumo. Mas foi um investimento ali Altíssimo. faraônico. Altíssimo. Né? Faraônico. Ele foi todo macaqueado embaixo e levantado com os macacos. E resolveu o problema? Tá reto. Resolveu. Tá reto. Nunca mais afundou Tá nada. perfeito. Tá Maravilha. perfeito. Pelo menos Só que isso, né? é um investimento caríssimo. É. Caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Então, esses certificados são interessantes. Você tem que manter o teu Isso condomínio tudo na em ordem. consultoria você oferece, mas não executa nada, nem Não. orienta, nem indica empresa nenhuma. Já como síndico, você oferece todas as opções, você dá tomada a decisão na Assembleia, você executa, você acompanha, você fiscaliza. Algumas decisões na Assembleia, dependendo do valor ou do nível de criticidade daquele serviço que tem que ser feito. Sim. Ou algumas coisas que são triviais do dia a dia, reuniões com um grupo de conselheiros, e você vai trocando aquela ideia, olha, preciso atualizar isso aqui, preciso atualizar esse certificado que eu não tenho, se eu tiver uma denúncia de um prédio vizinho, eu vou precisar apresentar, e tudo que você faz emergencial é mais caro do que o que você faz com calma. Com certeza, com certeza. Porque você vai cotar mais empresas, você vai ter mais tempo de negociação. Sim. E o emergencial não, eu tenho um prazo para cumprir. Não, você tem que fazer, senão a coisa acontece. Sim. Senão aí degringola tudo. Vou fazer uma pergunta para você, que... como é que eu vou te dizer? Pode ser... Posso te colocar numa saia justa, você fique à vontade de responder ou não. Tá? Valores. Quanto um condomínio, como é que você formata o valor para ser um síndico profissional e para ser um consultor? Como é que é formatado isso? Não precisa dar números não, que eu acho que não vem ao caso aqui agora. Não é nem a questão dos números, porque é assim, tanto o serviço de síndico como o serviço de consultoria, eu vou falar assim um termo que eu uso muito. Perfeito. Né? Eu não tenho um produto de prateleira. Né? Então, por exemplo, eu vou visitar personalizado, né? eu vou visitar o teu prédio, Carlão. É um prédio que tem 50 anos, um exemplo, e tem 80 apartamentos. Talvez o prédio do lado tenha... Quase acertou. Quase. Você não conhece meu prédio, mas o meu prédio tem 40 anos e 90 apartamentos. Talvez o prédio do lado tenha 80 anos, tenha 80 apartamentos, mas tem uma área de lazer gigantesca, você tem piscina, você tem salão de festa, você tem garagem subterrânea, e comparado com o do lado que tem o mesmo número de apartamentos, mas é um prédio totalmente diferente. Você tem mão de obra própria, ele tem mão de obra terceirizada, enfim, todos os prédios são diferentes. Sim. Então eu não crio... É um a um, né? Eu não crio um preço de prateleira tipo, de não tem até tabela. 15 apartamentos, tanto, até 20, porque eu vou ter vários diferenciais. Sim. Quantos elevadores tem dentro, quantas caixas d'água. Vamos lá, vamos fazer aqui uma média, até para as pessoas poderem... Um prédio de 10 andares, com 4 apartamentos por andar. 4 é pouco? 4 é pouco, né? 6. 6 apartamentos por andar. 60 apartamentos. Com salão de festas, com piscina, com garagem. Giraria em torno de quanto? É assim, eu vou ser sincero, Carlão, até você me deixou na saia justa agora. Mas é assim, eu não dou esse preço sem eu visitar o prédio. Perfeito. Por quê? Eu quero olhar o prédio, eu vou pedir permissão ali para o síndico, para o conselho, para o zelador, falei, posso andar no prédio? Você quer me acompanhar? Eu quero ver caixa d'água, quero ver personalizado mesmo, né? Porque você encontra... E isso vale para a consultoria também? Sim, principalmente. Porque a consultoria, quando você é síndico, você tem um tempo para você trabalhar. Entendeu? Você, lógico, vai priorizar no primeiro mês, segundo, o que está errado,
e vai tocar o resto com tranquilidade ali do teu mandato de 1, 2 anos. Entendi. Você vai priorizar até para quê? Para não onerar esse condomínio, para você manter o fundo de obras ok, né? O pessoal hoje tem uma dificuldade em virtude da crise, de você ter uma cota condominial, então não adianta você fazer tudo no primeiro mês. Vai arrebentar. Porque você quebrou o prédio. Exato. A consultoria não. A consultoria eu vou entregar para ele um trabalho pronto, que é a lição de casa dele. Em quanto tempo, então, você faz uma consultoria num prédio? Quanto tempo em média? Geralmente eu faço uma visita aí dependendo, uma semana, 2, dependendo se for um prédio muito grande. E aí você... E entrego esse relatório em 30, 60 dias para o condomínio. Essa é a parte de consultoria. Essa é a parte de consultoria. De síndico, aí você vai ficar permanentemente. De síndico, você tem... E preço é... Para cada prédio é um preço. Porque você imagina, o teu prédio é na esquina da minha casa. É fácil, eu vou a pé. O teu prédio é no Guarujá. Eu tenho meu deslocamento de gasolina, eu tenho balsa, então eu tenho um custo, o tempo. Então, cada caso é um caso. Perfeito. Vamos dar mudar de assunto, vendo mais uma foto. Nós estamos vendo essa foto aqui. Isso foi uma palestra feita na Porto Seguro, em Santos. Né? Ali você vê ao meu lado é o Luiz Galeto, que é gerente da Porto Seguro, os outros são síndicos. Então, cada síndico foi ali expor a sua experiência, passar um pouco do seu dia a dia, contar o que você vê em prédios, o que você sente dessa população que habita aquela, né, até uma frase do Vladimir que está ali, aquela comunidade quadrada, né? Porque vive ali num prédio teoricamente quadrado, retangular, e é uma cidade. Sim, né? Sim. É aquilo um bairro. que eu falei, né, que o condomínio, a cidade é um condomínio em tamanho maior, né? E um condomínio é uma cidade em uma proporção menor, onde o síndico faz o papel do prefeito. Sim. Então aí e aqui foi troca de informações. Foi. Tipo um workshop. Sim, nós tivemos várias empresas patrocinadoras. Essa outra foto? Essa foi um evento em São Paulo. Palestra sobre o quê? Sobre arrastão? Arrastão. Ele foi dado por um delegado de polícia, que ele... Delegado de polícia, nessa foto aí, é esse de a camisa azul no canto esquerdo da tela. Isso, o de azul. Ele é delegado de polícia com a especialidade, a delegacia de condomínios, né? De roubo a condomínios, existe essa delegacia, e deu todo o amparo, em termos da experiência dele, que é muito grande, de como você treinar o porteiro, de como você treinar o zelador, e principalmente, fora o treinamento da tua equipe operacional, você tem a conscientização do morador. Então, de Isso um lado, que é o mais difícil, né? De um lado você tem o treinamento, que é a tua mão de obra ali. É o cara que vai abrir a porta, é o cara que vai fechar a porta, é o faxineiro que está todo dia varrendo a calçada. Esse é o treinamento. Mas a conscientização é o do morador, que às vezes é mais difícil. Ele está numa zona de conforto, que ele acha que ele chegou no prédio, buzinou, o porteiro conhece a buzina do carro dele, o porteiro conhece a cor do carro dele. Mas você aí fica naquela. Se o porteiro não abre, é porque o porteiro não está trabalhando. Mas o porteiro, ele não deve abrir. Ele tem que ter a certeza que aquele morador. Então o morador tem que estar ali com um controle remoto, ele tem que se identificar. Por quê? A primeira porta da casa dele é a porta também dos demais moradores que habitam aquela comunidade. Ah, sim, com certeza. Né? Eu brinco assim que no prédio você tem 2 portas, a tua e a lá de baixo. Então você tem que manter trancadas as 2. Mas a conscientização, Carlão, é difícil. Eu tenho tantos assuntos aqui. Pessoal, eu tenho elencado aqui 8 assuntos que o Alfredo me passou. Você pediu para fazer um resumo, eu fiz 8. E nós só conseguimos abordar 3 e nós temos mais 3 minutos só de programa. E isso aqui me deixa numa situação em que eu já te digo agora, Alfredo, que você vai voltar aqui em breve. Agradeço. Tá? Porque o Alfredo me passou, pessoal, olha só. Certificações obrigatórias de interesse do condomínio, convívio entre moradores, que nós não abordamos aqui, uso da área de lazer, que nós não abordamos aqui, diferença entre prestação de serviço do síndico profissional e consultoria condominial, que nós abordamos, manutenções preventivas, que você falou no primeiro bloco, segurança, que nós abordamos durante todo o programa, mas cabe falar especificamente disso, e responsabilidade do síndico, seja profissional ou morador. Então tem muitos assuntos que
não vai dar para abordar nos outros 2 minutos e meio que o Paulo está me mostrando ali que nós temos. Então, vamos fazer o seguinte, já fica feito aqui, Alfredo, um convite para que você volte, assim, olha, a gente vai organizar, é óbvio, a sua agenda, com a nossa agenda de convidados aqui, para encaixar você. E você que está nos assistindo em casa já sabe de uma coisa. O Alfredo vai voltar aqui em breve, tá? Para a gente abordar esses outros assuntos que nós não abordamos aqui hoje. Então já sabe, Carlão vai receber o Alfredo novamente em abril no programa. Legal. Vou mandar minha perguntinha lá para o Carlão. Manda a pergunta para a gente através do inbox do nosso perfil no Facebook, tá? Que eu já vou deixar reservadinha. Para a próxima visita aqui do Alfredo, tá? Aí sim eu apresento a pergunta para ele, tá ok? Feito isso, porque a gente começa no bate-papo aqui e a coisa fica longe. Alfredo, aproveitando o nosso minutinho final aqui, gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para que as pessoas pudessem fazer contato contigo, poder tirar algumas informações, chamar você para conversar, para que você possa orientá-los. Eu acho que é bastante importante. Então você pode falar, você que está aí nos acompanhando, fique tranquilo que vai aparecer na tela também, ó, lá nos caracteres, vai ter todas essas informações para você anotar aí tranquilo também. Por favor, Alfredo. Carlão, agradeço a oportunidade que você deu. Para mim é um prazer falar sobre condomínios. Eu estou nesse ramo há 14 anos, então eu vivo disso. Eu digo não só profissionalmente, como emocionalmente. E nós vivemos e convivemos, né? Eu faço isso com prazer. Eu não faço só por uma necessidade. Eu faço por prazer. Eu faço o que eu gosto. Eu me dei ao luxo de trabalhar numa coisa que eu gosto. Aos que queiram uma pessoa muito famosa, você não trabalha então, né? Que a pessoa que trabalha naquilo que gosta, não trabalha. Não trabalha que eu diga, que não é aquele trabalho pesado que é prazeroso. Que pesa na cabeça da gente, né? É prazeroso. Vou deixar o telefone para contato, é o 991 37 80 32, no WhatsApp também. Eu tenho uma página no Facebook que é Síndico Profissional Alfredo Fernandes Nogueira. Então, aos que queiram manter contato, fico à disposição. Eu sempre fico postando coisas interessantes no Facebook inerentes a condomínios, que a gente aprende aí em todos os congressos que a gente vai. Muito obrigado. Eu vou adicionar o Alfredo também no nosso perfil do Facebook, para que você também possa pegar lá o link do Alfredo, que eu não sabia que você tinha um perfil no Facebook. É até legal você falar. Repete, por favor, o perfil Facebook do Facebook. É Síndico Profissional Alfredo Fernandes Nogueira. Tá, o Fernandes com Z. Com Z. De Zabumba, que nem eu falava na escola. Espanhol. Então, beleza. Alfredo, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Você vai voltar, peço que você volte mais vezes. Olha lá na sua agenda, vamos tentar organizar isso aí o mais breve possível. E agradeço a vocês que nos acompanharam nesse programa, até agora nesse nosso bate-papo com o Alfredo. E espero a sua pergunta também, para que a gente passe para o Alfredo no próximo programa. Lembrando que estamos aqui sempre, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, certo? Aqui pelo canal 11 da NET, TV a cabo. Você também assiste o nosso programa através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Até o nosso próximo programa com o nosso novo convidado. Até lá.